a gente tinha chegado no oscilador isotrópico, porque quando as frequências, tanto na direção X como na direção Y, tem a mesma frequência, né, de oscilação, né? Então, você pode colocar na forma vetorial, que é essa daqui, né? Oscilador isotrópico. Você tem M, D2R, D2. Deixa eu afinar aqui essa caneta que está muito grossa. M22RDT2 mais KR igual a zero, né? Oscilador isotrópico. Então, você tem a conservação do momento angular. Igual a L0, que é constante. Né? Isso aqui é constante, né? Que é basta tomar o produto vetorial, né? Do lado do outro. Né? E aí você chega que o momento angular é conservado, né? E a energia também é conservada. E KR2, né? Também é conservado, que é igual a constante. Se a gente agora... Aí a gente pode analisar esse problema, né? A gente pode analisar esse problema ou resolvendo diretamente a equação 1, né? Para a gente ver como é que seria. É claro, a solução de 1 não é complicado, né? E analisando também, né? A gente começou a fazer isso, né? Escrevendo escrevendo em coordenadas polares, né? Então, escrevendo a velocidade em função da coordenada polar, né? E a gente viu que você fica com potencial efetivo, né? E aí a gente pode ver que tipo de trajetória também que pode ter aqui, né? No caso, podemos ter trajetória circular, né? A gente vai ver aqui, né? Quais são as trajetórias que a gente pode ter aqui. Então, a gente viu também que se a gente escrever o V, então, usando coordenadas polares, a velocidade V é R ponto ao quadrado mais R2 θ ponto ao quadrado, né? E aí você pode escrever energia sendo 1 meio de mr ponto ao quadrado mais 1 meio de m R2 θ ponto ao quadrado mais 1 meio de K R2. Mas lembrando também que o momento angular pode ser escrito assim, né? O L0, que é constante, né? Isso aqui é igual a M R vetor V, né? Então, só pega a parte, lembra que é vetor velocidade? Ele é R ponto, R chapéu, mais R, θ ponto, θ chapéu, né? Então, quem vai pegar somente a parte componente perpendicular, então fica em R2, θ ponto, né? Isso aqui sempre é constante, né? Então, você pode tirar o valor do θ ponto. Eu posso chamar assim de L, né? Para não dar... Sei que isso é constante, então eu posso tirar o valor do θ ponto aqui. Ele é N BR2. Então, você vai ficar um sistema, como se fosse um sistema unidimensional, né? Meio de M R ponto ao quadrado. Aí ficou mais 1 meio. Aí o M quadrado vai embora, ficou L2. Só que ficou um M, né? Porque M2 com M ficou um R2 embaixo. Quer dizer, isso aqui na verdade você tem como se fosse né? Isso aqui a gente escreveu isso aqui como sendo 1 meio de M contra o quadrado mais U de R, né? Como se fosse um movimento unidimensional, com a variável R com esse potencial aí, né? Esse potencial aí.
E a gente viu, então, se a gente desenhar a forma desse potencial, né? Desenhar a forma desse potencial. Quando, por exemplo, quando o R for muito pequeno, esse termo aqui vai ser pequeno e esse aqui vai prevalecer, ele vai para o infinito, né? Se R tender para zero, esse aqui é para o infinito. Então, vai ter o grande valor de R, de U, né? E depois, quando o R for grande, isso aqui vai desaparecer e vai aparecer uma palavra somente, né? Para R grande. Então, ele vai ter um comportamento assim, não? Então, ele vai crescer, vai diminuindo, depois vai crescendo. Só que não é uma parábola, né? Então, tem um ponto de mínimo aqui, somente. Vou chamar isso aqui de um RC crítico, né? Então, a gente viu quanto é que é esse potencial crítico, começo de R, 1 meio, dL2 sobre MR2. A gente pode analisar esse ponto de crítico aqui. Então, para a gente calcular a derivada, não foi? Isso aqui vai ser igual a menos L2 MR3 mais KR. Então, no ponto R crítico, implica que nosso R crítico satisfaz a seguinte equação, né? 1 meio L2 sobre M R crítico ao cubo mais K R crítico. Não. O L é o momento angular, pessoal. O L é o momento angular. O momento angular é constante aqui, viu? Ó. O L é o momento angular. Então, quando eu pego MR vetor ponto, MRV aí dá exatamente isso aqui, né? Não foi dado o comprimento da mora, não. Na verdade, ela vai oscilar a partir do ponto de equilíbrio, que é R igual a zero, né? Então, aqui você tem, então, esse R crítico aqui, você pode tirar o R crítico aqui, né? Então, você tem que R crítico, é uma equação de quarto grau, né? A raiz quarta de L2 sobre MK, né? Tá? Então, aqui seria o ponto de R crítico. Se a gente calcular o duas linhas, né? Para ver se ele é realmente o duas linhas de R, ele vale exatamente isso aqui, né? Vale, né? Menos A3, L2, sobre M, R4, mais K, né? Mais K. Se a gente calcular, então, o duas linhas de R crítico, logicamente isso aqui é sempre positivo, né? Que é sempre positivo, porque isso aqui é positivo, aqui é positivo, então sempre você vai ter sempre positivo, né? Isso aqui vai ser sempre positivo, mas se a gente substituir aqui, esse R4 aqui, né? R crítico aqui, quarta, vai ficar um L2, cancela, vai ficar 3, vai cancelar o M, vai ficar só K, vai ser igual a 4K, né? 4K quer ser maior que zero, então é um ponto de mínimo, né? É um ponto de mínimo. Então é o seguinte, ó. Se a gente pegar, observar no gráfico aqui, olha que ele vem assim. Aí tem esse ponto aqui, né? Crítico. Né? Então, se eu der uma energia, né? Igual, então essa energia igual a U de R crítico. Se eu der energia igual a U de R crítico, né? Como esse é o menor valor do potencial, né? Então, como o R ponto ao quadrado tem que ser maior que zero, né? Então, você não teria como né, observando o termo da velocidade, né? Esse tempo todinho aqui. Então, se a energia for igual ao valor mínimo do potencial, então esse valor mínimo menos o valor do potencial vai ser sempre negativo, né? Então, necessariamente, você teria que ter, né? R ponto teria que ser zero, né? Para existir, e o R teria que ser igual a R crítico, né? Então, nesse caso aqui, você teria
nesse caso aqui, que é energia igual a U de R crítico, você teria exatamente, no caso circular, né? Aí, quanto é que vai ser esse U de R crítico? A gente vai colocar aqui, o U de R crítico, né? U de R crítico vai ser igual, se eu substituir o valor de... Usar a equação de U de R crítico, ó, que é essa daqui, não, linha de R crítico, que satisfaz essa equação aqui, né? Eu posso botar um R2 para cá, um R crítico R2 para cá. Então, L2 sobre MR crítico ao quadrado tem que ser igual a KR2, né? Então, eu posso substituir KR2, né? Então, isso aqui eu posso substituir o nosso crítico como sendo o seguinte, ó. U de R crítico. Eu posso substituir, que é, né? É M, 1 meio, né? 1 meio de ML2 crítico quadrado. Ó, 2M, né? Quadrado. Aí substituindo, usando essa relação aqui, ó, né? Estou substituindo diretamente isso aqui, mas usando aqui, por exemplo, posso jogar um R para cá, né? Multiplicar tudo por R crítico. Aí esse R crítico quadrado fica somente esse camarada aqui, né? L2 sobre MRC quadrado, né? Então um termo vai ser igual ao outro, então isso aqui eu posso dizer que isso aqui é igual L2 C quadrado, que é igual L2 sobre M. Aqui é R crítico ao quadrado dá L2 sobre raiz de MK, né? Né? É? Não. É raiz quadrada de L2 é raiz quadrada disso, então dá L sobre MK, né? Então eu posso eliminar os L, então vai ficar um L, M, né? L, o M fica embaixo, né? Aí M sobre K sobre M. Que eu posso ainda introduzir o M aqui nessa raiz, então fica exatamente L ômega, né? Ou ômega L, né? L ômega. Onde ômega é a frequência do oscilador, né? Que é a raiz de K sobre M. Certo? Então, se eu tenho se for igual a L ômega, né? Se a energia for igual a L ômega, aí você tem, então, no caso aqui, você tem um círculo. A trajetória circular, né? Aí um caso aqui, por exemplo, né? Você pode ter energia maior do que esse camarada aí, não? Mas você vê que vai ter dois pontos, né? Em que a velocidade a velocidade vai ser zero, o R ponto vai ser zero, né? Que é exatamente quando a energia for igual ao potencial, né? Quando a energia for igual ao potencial, né? Voltando para cá, quando a energia for igual ao potencial, energia igual ao potencial. Aí o MR ponto é zero. Seria exatamente chamado pontos de retorno. Aí é onde você vai ter, né? Poderia ter uma trajetória aí, no caso seria uma trajetória fechada, em que teria um valor máximo e mínimo da posição, né?
Isso para L, né, o momento angular diferente de zero, né? Trajetória circular. E a gente vai saber que tipo de trajetória é essa daí, né? Agora, se L for igual a zero, né? Se L for igual a zero, aí você tem uma trajetória retilínea, né? Por quê? Porque como o momento angular é conservado, o vetor velocidade vai ser sempre paralelo ao vetor, né? Ao vetor, ao vetor velocidade, e aí você teria exatamente a energia, seria assim, ó, energia, você olhar para lá, potencial, né? Quanto é que vai ser nosso R por energia aqui, ó? Esse termo vai ser zero, que o momento angular é zero, vai ficar só como fosse um oscilador comum, né? Então você vai ter, seria um meio, R ponto ao quadrado mais um meio de KR2, né? E aí seria um oscilador, né? E quando a energia fosse igual, né? Quando o R for igual, né? A própria energia, né? Aí você tem que você vai ter exatamente o R, que seria o maior valor, né? Então isso fica oscilando, é como se você tivesse assim. Vou botar na situação genérica aqui. Está aqui o nosso oscilador, né? Está aqui a origem. Vamos supor que eu tenha colocado aqui assim o X, o Y. Ele vai ficar oscilando em torno da origem nesse valor aqui, né? Em um ângulo, sei lá, θ zero. Ele vai ficar oscilando em torno da origem O, né? Com valor, essa amplitude A seria exatamente raiz de 2 E sobre K, né? Que é exatamente quando a energia, o R ponto for zero. Então ele vai ficar oscilando, né, em torno da origem do sistema, numa linha reta. Aí esse é como se fosse um oscilador comum, só que ele está oscilando, né? Nesse daqui seria a variável R, né? Aqui seria o valor máximo. Logicamente que aqui ele está com θ zero esse aqui, o outro seria esse θ, que seria exatamente θ zero mais π, né? Como fosse um ângulo. θ igual a θ zero, e aqui θ igual a θ zero mais π, né? E aqui seria o ângulo inicial. Então ele oscila assim aqui, né? Se você colocar em coordenadas polares, o raio sempre tem que ser positivo, né? É? Ok? Aí, a gente também pode obter os pontos, por exemplo, em que o R ponto é zero. Como é que seriam os valores, né? Quando você tem aquela trajetória aqui, né? Que é essa outra trajetória aqui, né? Que você tem os pontos de retorno R1 e R2. Vamos chamar isso aqui de R1, R2. Né? Que é quando o L não é zero, momento angular não é zero, né? Isso aqui é o modo momento angular, né? Veja que aqui é o modo momento angular, certo? Que a energia é sempre positiva nesse caso, né? A gente tem aqui no caso aqui do oscilador isotrópico, a energia tem que ser sempre positiva, né? Porque esse termo aqui é positivo, esse termo é positivo e R ponto ao quadrado é positivo. Então a energia é sempre positiva. Não tem como você dar energia negativa o sistema de energia abaixo do que isso aí, né? Então não existe, o movimento não existe, né? Então a energia tem que ser, ou a energia tem que ser igual a um mínimo potencial, que a gente já viu, que é igual a esse L ômega, né? Que no caso vai ser círculo, né? Porque vai ser círculo, porque vai ter exatamente só não tem como, né? Dando isso aqui, você não tem como ter energia a mais, né? Porque você já atingiu o mínimo de energia. Então, ele vai ficar rodando com velocidade constante, e nesse carro o R ponto seria igual a zero, né? E aí você estaria com uma trajetória com R crítico constante, né? O R igual a R crítico é constante. Nessa outra situação, que é o E para E, né? Então, se você tem aqui, se, né?
for maior do que L ômega, né? Com L diferente, né? L positivo, no caso é um módulo, né? Aí nesse caso aqui você pode achar os pontos, né? De R1 e R2 de retorno, né? E vamos ver que tipo de trajetória é essa daí, né? Pode ser, né? Pela própria solução da equação a gente pode ver. Então, nesse caso aqui, os pontos R1 são exatamente o seguinte: os pontos R1 vão ser obtidos a partir daqui, não? E aí também a gente poderia até analisar que tipo de trajetória você poderia ter. Por exemplo, você tem aqui na equação, que é, né, os pontos de retorno, que é onde tem R ponto igual a zero, são. Então, você pode ter os pontos de retorno, que seria dada a energia, né, que seria o R ponto é zero, ou é o R ponto é zero, então ficaria somente L2 sobre 2M R2 mais 1 meio de KR2, né? Que é o R ponto, vou atrás do R que satisfaz isso aí, né? Então, eu posso multiplicar tudo por, né? Com a equação do quarto grau, mas eu chamo R2 de uma variável Z qualquer, né? Então, vai ficar assim. Vai ficar multiplicado por 2, vai ficar K, R4, mais L2 sobre M, né? Multipliquei tudo por R2 e por 2 tem que ser igual a 2E, né? E R2. Multipliquei tudo por 2R2, 2R2. Né? Então, cancelou. Então, fica a equação do quarto grau, mas só lembrando que o R tem que ser positivo, né? Então, posso dividir tudo por K, por exemplo, vai ficar assim, R4, D2 sobre MK, passo para o lado de cá o... Né? Então, passo para o lado de cá o outro. Sobre 2R sobre K, né? Dividir tudo por K. R2 igual a zero. Né? Então, eu chamar o R4, o R2, na verdade, né? Chamar o R2, uma variável aí, sei lá, e Z. Você vai ficar com Z2, e 2 sobre K, Z, R2 sobre MK, igual a zero. Então, tem dois valores para Z, dois valores para R, né? Pô, está atrasando, eu estou digitando, o bicho está meio. Z vai ser igual a 2E sobre M, mais ou menos, raiz 4 é 2 sobre 2E sobre K, né? 2E sobre K. 2E sobre K, ó. Né? Menos 4 sobre MK sobre 2. Então, fatório 2, né? Eu vou ficar com E sobre K, mais ou menos, raiz. Aqui é K2, né? E sobre K, quadrado, né? Menos, aqui 2 sobre MK. Então, o R1 e R2 vão ser dois valores, um maior, um menor, né? Logicamente que essa quantidade tem que ser, né, positiva, que é exatamente, né? Se você tem E sobre E, isso aqui igual a zero, você vai ter um círculo, né?
Exatamente, vai ter só um raio, né? Onde R ponto vai ser zero em todos os pontos, que é exatamente aquela condição aqui, né? E é, você pode ver isso aqui, esse camarada aqui é sobre K menos L2 sobre MK tem que ser maior ou igual que zero, né? Ou seja, é exatamente a condição que a gente tem, que é sobre K, tem que ser maior ou igual, que está aí na raiz quadrada, né? Ou seja, o E tem que ser maior ou igual, cai naquela condição, né? L é ômega, né? Como tem que ser, né? Se for igual, aí é o círculo. Só tem um raio. Então, e você tem o menor é R mínimo. Vamos chamar R1, que é o R mínimo. Que seria exatamente esse camarada aqui, ó. Raiz quadrada, né? Como Z, R2 é Ei, raiz professor, quadrada. Oi. por que virou ômega? É K sobre K vezes L, aí você botou ali ômega logo. É sobre K, sobre L ômega. Embaixo só colocou E, menor ou Como igual. L passa para cima, isso aqui é, fica raiz de K sobre N. Isso aqui dá. Aí fica L, aí fica K em cima sobre M, MK, né? E multiplica em cima e embaixo, né? Por raiz de K, aí dá exatamente raiz de K sobre N. Ó, o K não foi embora. Não, Ó, tem... que é K ao quadrado, não. É sobre K ao quadrado. Aí extrai raiz quadrada, por raiz de MK, né? Ah, aí está nos dois. Certo, certo. É, É que eu, não... entendeu? eu pensei que tava só no M. Aí eu. Não, não, ele tá no todo aqui. Ele tá aqui dentro, não. Deixa eu colocar aqui. MK. Só por raiz quadrada isso aqui de MK. Aí, quando passou o K para lá, aí multiplica em cima e embaixo por raiz de K, dá raiz de K sobre M, né? Que é um ômega, né? Ok? Não, que é porque eu não tinha visto que tava. Então, o Que eu nosso fiz. R mínimo vai ser exatamente isso aqui, ó. É, é o menor valor, né? Então, o menor valor vai ser exatamente, como falou menos, né? Aqui eu poderia até tirar o K em evidência, né? Já ficar o K2 em evidência, para ficar exatamente, né? Isso aqui eu posso estar em evidência, não é melhor, né? Ele fica elevado a meio. Eu posso ajeitar esse camarada aqui, tirar, se botar um sobre K2 em evidência, aí vai ficar ali 2, aí ficaria exatamente K sobre M, que é ômega 2, né? Exatamente. Isso eu posso também escrever assim. É menos né, se eu tirar o 1 sobre K2 em evidência aqui, ó, para fora da raiz, né? Aí fica um K aqui, né? Aí fica um K2 para cá, né? Aí fica um K aqui com N, é ômega 2, né? L2. Posso também escrever assim. Isso aí seria o R mínimo, né? E o R2 seria o R máximo. Ele então é mais raiz elevado a meio. Né? Note que se E for igual a L ômega, é o caso circular, né? Exatamente. Né? E o caso da reta, né? O L é igual a zero, né? O L é igual a zero. Aí você tem exatamente, só tem um valor, né? Não tem R mínimo, né? Nesse caso aí, não tem. O R mínimo seria zero, né? Que seria o menor comprimento, que seria exatamente quando você tem L igual a zero, né?
né? Mas ele vai não tem um valor positivo somente, né? O ângulo é que vai variar, né? Então, isso seria esses valores de R máximo e R mínimo dessa trajetória aí. Essa trajetória, pessoal, dá para a gente ver que é o seguinte: através da própria solução da equação, você pode, né? Como é que seria a solução da equação do oscilador, né? Tá aqui o oscilador isotrópico. A gente já viu quando a gente tinha um oscilador, quando o movimento, lembra quando a gente colocou a partícula sujeita à carga, etc., né? Você pode então calcular a solução do oscilador, né? Que seria M D2R dt2 mais KR a zero, você pode escrever como sendo D2R ômega 2R igual a zero. Onde é ômega 2 é a frequência do oscilador, né? Aí a solução dessa equação, a gente já viu, é R de T, né? É igual a um vetor A, cosseno de ômega T, mais um vetor B, seno de ômega T, né? Você pode ver que é realmente tipo oscilador, né? Só que está em 3 dimensões. A gente pode obter, por exemplo, colocar as condições de contorno, né? De modo que em t igual a zero, por exemplo, R de zero seja igual a R0 e o V, né? V de zero seja V0. Então, nosso R de t ficaria assim, não? Era igual a R0 cosseno de ômega t mais V0 sobre ômega seno de ômega t. Então, essa aí seria a solução, né? Que você vê que quando t igual a zero está na função R0, e quando derivar isso aí com relação ao tempo, tomar t igual a zero, dá exatamente o nosso V0, né? Beleza? Bom, a gente pode ver o seguinte caso aqui, né? Desse camarada aqui, né? Dessa equação, a gente pode ver o seguinte: vamos calcular o R escalar V, porque o R escalar V, né? Se for, por exemplo, um círculo, esse R escalar V seria sempre zero, né? A gente pode ter uma ideia do que pode acontecer quando a gente pode escolher, por exemplo, a condição inicial de R escalar V zero, R0 escalar V zero igual a zero, por exemplo, né? Então, vamos ver quanto é que vale R escalar V. Se eu calcular esse R escalar V, eu vou saber exatamente, por exemplo, o R escalar V dá exatamente a componente, né, da velocidade, né, o produto da componente da velocidade ao longo de R, né, vezes R, né, que seria R e R ponto, né? Então, vamos calcular quanto é que vale. Aqui, V de T não dá isso aqui? Não, se eu calcular V de T, vai dar, a derivada disso aqui vai dar menos ômega R0, seno de ômega T, né? Mais V0 cosseno de ômega T. Então, vamos calcular R escalar V, né? Se for um ciclo, isso aí tem que ser zero, né? Só para a gente ter ideia do que vai acontecer aqui. E R escalar V não sendo círculo, né? A gente pode ter os pontos de máximo ou mínimo, né? E também pode analisar se o caso for reto, etc. Vamos ver aqui o que acontece, né? Então, no caso R escalar V, quer dar o seguinte, ó. Vai dar o produto, né, desse com esse, vai dar um termo menos ômega R0 quadrado, cosseno de ômega T, seno de ômega T. Vai ter um produto que é R0 escalar V0 cosseno ao quadrado de ômega T, né? Depois vai ter agora esse com esse. Então, vai ser um termo, né? R0. Eu fiz esse com esse, né? Certo? Depois fiz esse com esse. Aí vai ter esse com esse, né? Então, ficou menos
V0, 0, né? Seno é quadrado de T, né? E o outro tempo que é V2 ao quadrado sobre ômega, cosseno de ômega T, seno de ômega T. Quer dizer, R escalar V vai ficar um termo. R escalar R0 escalar V0, né, que multiplica cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. Né? Cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado é cosseno 2 ômega T. Né? E o outro, que é ali V0 ao quadrado sobre ômega, né? Aí posso colocar assim, né? Fica V0 ômega 2 R0 ao quadrado ômega. Aí fica cosseno de ômega T, seno de ômega T. Se eu multiplicar por 2, vai ficar, então, seno 2 ômega T, né? Então, você vê, se ômega T, se R escalar V for zero em todos os pontos, né? Para qualquer tempo, aí você teria exatamente a condição de círculo, né? Que é R0, escalar V0. Né? Você tem que lançar a partícula com velocidade perpendicular ao raio e, além do mais, o V0 tem que ser igual a ômega R0. O caso aqui é o caso circular, certo? Isso aqui é o círculo. É o caso circular. Então, no caso circular, a velocidade tem que ser perpendicular, né, ao raio, naquela posição, e a velocidade tem que ser ômega vezes R0, né? Ou seja, o nosso θ ponto vai ser igual à frequência angular do oscilador, né? Quando a gente escreveu a velocidade em termos né? E aí você teria sempre que a velocidade seria, de qualquer ponto, seria ômega vetorial, ou ômega, que é constante, né? E a velocidade tem que ser ômega R, né? Ômega R0, velocidade. Vai ser sempre dado por isso aí, né? E daqui também você pode obter, por exemplo, né? Você pode obter o tempo em que esse aqui é zero, né? Que seria exatamente, vai ter dois tempos em que isso aqui é zero, né? Que isso aqui vai ser zero, que vai dar exatamente aquela condição que você tem dos pontos de retorno, né? Um dos pontos de retorno. Agora vamos fazer o seguinte, vamos supor que eu tenha, né? R0 vezes V0 igual a zero, inicialmente, certo? Então, para a gente ver como é que seria a trajetória para esse caso, e esse caso aqui, por exemplo, só isso aqui ser zero, e isso aqui não sendo zero, porque isso aqui for zero, logicamente vai ser zero para todos os tempos. Então, se eu escolher minha velocidade inicial para ser isso aqui, né? R escalar V0, ou seja, a velocidade perpendicular, como é que vai ser a nossa trajetória? Né? Então, você tem o seguinte, então vamos supor que eu tenho o caso, vamos supor R0, escalar V0 e V0 diferente de ômega R0. Tá? Esse caso aí. Porque se for igual, né? Se for isso aqui igual a zero, isso aqui igual a zero, aí você tem que sempre R escalar V igual a zero, você tira o caso do círculo. Né? Então, vamos supor essa situação aqui, e aí eu posso separar minhas equações, escolher um nosso sistemazinho, né, de equações, por exemplo. Como é que seria o nosso X, né? Eu vou escolher nosso R e o V perpendiculares, né? Então, eu vou escolher meu V no instante t igual a zero, né? Em particular, vou escolher meu t igual a zero, vou escolher meu... Vamos supor isso aqui, eu sei escolhendo. Vamos escolher assim. R0 ser só x0 e V0 igual
um V0J, né? São perpendiculares entre si, né? Beleza? Então, nosso R teria que ser igual assim. Não, nosso R seria assim, não. Então, a gente colocar lá na equação, o nosso R seria dado por isso aqui. A x0 cosseno de ômega t na direção I, tá? E V0 sobre ômega, né? Então vai ser mais V0 sobre ômega, seno de ômega tj. Então tá aí. Isso aí é que tem a velocidade, né? Em t igual a zero, o R vai ser exatamente dado por isso aqui. E a velocidade vai ser exatamente dado por isso aqui para t igual a zero. Né? Aí daí a gente pode obter quanto é que vale x de t y de t né? Daí, ó, você tem, então, o que é isso aqui? Se a gente pegar aqui, ó, x sobre x0 ao quadrado, mais dividir por x0, e esse aqui dividir por y, v0, né? V0 igual a 1. Isso aqui é uma elipse, né? Isso aí é uma elipse. Né? Essa aí é uma elipse. Tá? Né? Com o semi-eixo dela né, seria esse x0, né? Então ela seria exatamente uma elipse na forma canônica dela, né? Aqui o eixo aqui, ó. Partiu do x0, né? E aqui seria essa alturazinha aqui, então seria exatamente essa elipse assim, né? Você vê que a velocidade inicial aqui, ó, v0, é perpendicular exatamente 3. Onde que é 3? Não, eu estava perguntando se você estava perguntando se era parecido com a questão da lista. Que tem uma questão da lista que ele dá Ah, uma certo, elipse, aí pra exatamente. gente. Certo, exato. Essas condições que você vai ter para que você tenha aquele tipo de elipse. Quer dizer, se a velocidade, aí é que vai ver, ó, se a velocidade for perpendicular e ela não for igual, né, né, se isso aqui, porque se isso aqui for igual a isso, né, pessoal, se isso aqui for igual a isso, aí você tem um círculo, né? Então, se você tem a velocidade perpendicular no instante t igual a zero, né, e a velocidade for diferente de ômega zero, aí você tem uma elipse canônica mesmo. Né? Agora, o que acontece é que quando você não tem a velocidade perpendicular, né, o que acontece, vai acontecer isso aqui assim, não? Está aqui, é como se você tivesse uma elipse assim. Imagine que você tem o eixo Y. Aqui é a velocidade perpendicular, né, V0. Eu coloquei V0 escalar R0 igual a zero, nosso sistema inteiro igual a zero, né? Pronto. Coloquei nosso sistema assim. Aqui tem aqui o X e Y. Acontece que pode ter um troço assim, não? Né? Acontece que pode ter um troço assim. E aí, bem aqui seria o nosso R0. Supor que aqui fosse o R0. E aqui seria a nossa velocidade, ó. V0. Aí, nesse caso, ó, V0, escalar R0, seria maior que zero. Né? Então, ela estaria com essa inclinação, o eixo da elipse seria assim, ó. Né? Aí, bem aqui é onde tem a velocidade zero, perpendicular. Né?
né? Nesse caso aqui, você tem a elipse centrada na origem, mas pode ter o caso da elipse não estar centrada na origem, viu, pessoal? Que vai ter aqueles... Então, você pode ter, né? Será que tem caso que V0 escalar R0 igual a zero? Ele está centrado aqui. Você vê que tem um ponto aqui que a velocidade é perpendicular e o outro ponto que a velocidade é perpendicular. Sendo centrado na origem, deveria ser os pontos o mesmo R, né? O valor absoluto do R teria que ser o mesmo, né? Então, como se você tivesse o ponto R1 fosse igual ao ponto R2, né? De retorno, né? Dois vetores, dois iguais. É. Ah, não. Desculpe. É aqui, né? Os casos são diferentes. É bem aqui, né? Isso aqui seria um caso. É o outro caso. Que aqui é o mesmo. Eu lembro que a raiz dá quarto grau, né? Então aqui seria R1 e aqui seria o nosso R1. Aqui seria R1, que seria o valor máximo, e aqui seria o valor mínimo. Aqui seria R máximo, desculpa aí. E aqui é R mínimo. Né? Vetor velocidade bem aqui, ó. É perpendicular também. A coisa é um valor menor. Quando os dois forem iguais, né? Então, esse valor aqui, esse valor é igual a esse aqui, que dá aquela equação do, né? Tem coordenadas cartesianas, tá ali 2 pontos, mas em termos do raio é o mesmo, só o ângulo que muda, né? Então, ele teria um ângulo aqui, será uma inclinação alfa, né? Isso aqui é quando a velocidade for maior que zero, né? Quando a velocidade for menor que zero, ela vai estar inclinada assim, não? Quando vê escalar, né? Ela estaria inclinada assim. E aí você tem um R0 aqui, ó. E essa velocidade aqui. Isso aqui é o caso V0. R0 menor que zero. Então, ela é inclinada assim, né? Certo? Então, de qualquer forma, né? Aqui, né? Quando essa inclinação desse eixo aí está relacionado com esse produto escalar aí, né? Quando vê escalar zero, dá para você obter quanto é que é depois esse valor de alfa aí, né? Certo? Deixa eu botar o meu computador para carregar, que a bateria está se acabando. Fecha. Alguma pergunta, pessoal? Então, você tem, na verdade, sim, também, que você pode, né? Você pode, e na verdade, a solução que eu coloquei aqui, né, que é essa daqui, aqui tem uma fase, né, ó, relativa entre esses dois aqui, né? E você pode escrever o nosso x, na forma geral, o x é a cosseno. É. Eu não entendi. Como é que é? Tá falando comigo ou com o Sérgio? Bom, então vamos dar um intervalozinho aí, né? De 10 minutinhos aí, né? Bota para vocês aí, por favor.
Pronto. Vamos lá. Pronto, assim a gente volta, né? 9, 9, 6.